O que são sementes? Semente é tudo aquilo que quando você joga no solo, ele vai frutificar, óbvio, de acordo com a fertilidade desse solo. As sementes podem ser ideias, atitudes. Vamos falar do sêmen masculino, para ficar mais claro um pouco. O sêmen masculino seria a semente, o útero seria o solo, a mãe seria a árvore e os filhos seriam os frutos. Você é uma semente, mas se você não sabe semear, você tem que buscar ambientes onde esses frutos vão ser colhidos. E esses ambientes vão ser os lugares e as pessoas que vão te moldar. Por exemplo, se você está em um grupo, uma sala, por exemplo, fechada por 30 dias com pessoas que só falam sobre sorvete, com o tempo você vai aprender sobre sorvete. Se você está em uma sala com pessoas que só falam de festas, bebidas, drogas e coisas inúteis, assim, só falam de coisas e pessoas, você vai passar a gostar dessas coisas. Tanto é que os seus sonhos dependem do lugar que você está e do tamanho da sua mentalidade. Mas outra coisa, se você estiver numa sala cheia de pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm propósito, pessoas que já sabem o que querem da vida, são empresários, ou enfim, qualquer área que você queira, mas essas pessoas são consolidadas, são pessoas sãs mentalmente, logo você vai se tornar uma delas também. Aquela frase clichê que todo mundo fala, que você é a soma das pessoas que você mais convive, é óbvia, mas as pessoas insistem em se manter andando com essas pessoas que são inúteis, essas pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Mas quando você tem maturidade para não se apegar a essas pessoas, você sobrevive, você tem uma condição muito mais séria, uma condição muito mais forte de sobreviver. Por quê? Porque a capacidade de adaptação faz com que os animais aumentem a chance de sobreviver. Então por que você convive nesses ambientes? Se a sua semente não está dando fruto, porque a terra não é fértil. Tem uma parábola, que eu vou inclusive pegar o computador aqui, que eu vou ler para você. Essa parábola é de Jesus mesmo. Presta atenção no impacto disso e eu vou explicar depois. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Nesse caso, a semente deu ou não frutos de acordo com o ambiente que ela caiu. E tudo isso a gente pode trazer para a nossa sociedade e para nossas vidas hoje em dia. Porque em cada ambiente que a semente não deu fruto, o solo não era fértil. E no último ambiente que a semente deu muitos frutos, é porque o solo era muito fértil. O fruto só vem do ambiente certo. A lei do plantio e colheita é a lei mais importante que existe. Assim como a terceira lei de Newton, que fala sobre para toda ação existe uma reação inversa e na mesma proporção. Então, se você só anda com esse pessoal que só fala de bebida esses trem e não produz nada, o seu resultado vai se basear nisso. Agora, se você trabalha, se você estuda, se você faz de tudo para ter uma vida de uma pessoa bem-sucedida, depois de tanto treinamento, óbvio que você vai conseguir isso. Então, foque nas pessoas que já chegaram onde você quer chegar e esquece as pessoas que você tem certeza que não estão nem no caminho. Se o caminho dessas pessoas é um caminho que não é relacionado com seus sonhos, você está no lugar errado e você não vai frutificar. Você tem que ter sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria é a semente, a prosperidade é o crescimento e a riqueza são os frutos. Então você tem que buscar sabedoria, buscar conhecimento para depois ter os frutos. Uma coisa muito interessante é que as fêmeas frutificam. O que significa isso? Desde que a semente seja macho. Bom, vamos pensar aqui. O que é uma semente fêmea que pode frutificar? Vamos pensar no caso mais óbvio, que é o homem e a mulher. Vamos falar aqui pensando no sêmen.
o sêmen na mulher. A mulher, como eu falei, é o que frutifica, mas a semente tem que ser macho. 3%, apenas 3% de todo aquele líquido é formado por espermatozoide. Aí imagina, um espermatozoide dentre todos aqueles milhões, que é de um tamanho microscópico, gera um resultado de 50 centímetros só na hora de nascer, porque isso vai ainda crescer durante a vida. Mas pensa o retorno sobre investimento da plantação dessa semente. Isso serve para tudo. Serve para, deixa eu ver, uma empresa precisa de dinheiro, uma ideia precisa de um método de aplicação, uma fazenda, por exemplo, precisa de um solo bom, de um bom maquinário e de um peão. Então, assim, a dica que eu dou para todo mundo, que é o que eu estou aplicando na minha vida, é para ter ideias fêmeas com sementes machos. Eu acho que essa é a fórmula, não a fórmula do sucesso, mas a fórmula da prosperidade. Então, você tem que colher tudo aquilo que você plantou, e você vai. Então depende o que você vai tirar disso, o que você vai tirar na sua vida é diretamente proporcional ao que você plantou. Então fica a dica para vocês. Meu nome é Lucas, vou colocar meu Instagram aqui. Por favor, se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo e se inscreva também, porque com certeza eu vou passar várias mensagens, vários códigos aqui para vocês, para que vocês se tornem pessoas melhores, assim como eu quero crescer junto com o crescimento de vocês. O crescimento do canal também vai ser muito importante. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus e boa sorte.